Saudamos todos os que sintonizam o nosso grupo de Conexão Bíblica com a paz de Cristo. Quis começar assim hoje porque essa paz, não a paz do mundo, mas a paz que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo, é essencial para que a gente possa caminhar junto com Ele. Tanto que toda vez que ele encontrou os apóstolos após a ressurreição, ele os saudou com a paz. É algo que nos coloca e nos capacita a ser sensíveis às coisas espirituais. E o nosso assunto é o Espírito Santo. E ele trabalha na paz. Tem aquela figura de Elias lá no monte, quando veio a tempestade, ele estava esperando Deus passar e não era. Veio o fogo intenso, o tremor de terra, mas quando veio a brisa suave, ele percebeu que Deus estava passando. E esta é uma figura da paz. A paz no nosso coração é que nos facilita acolher as coisas de Deus. Então, vamos nos reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de início pedir a paz a esse Espírito, que ele tome conta de nós, para que estejamos interiormente quietos e capazes de ouvir o que ele diz. Porque o Espírito vem para falar o que ouvir. E ele fala pelas Escrituras e fala pelos textos que a gente tem apresentado aqui, porque não apresentamos nada que não esteja na palavra de Deus. Então, nos colocando na presença de Deus, oramos, pedimos esta paz. E damos graças a Deus por isso, porque Ele já está conosco e Ele vai conduzir então a nossa reunião. Nós tratamos até aqui dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Capítulos bom, como toda a Bíblia, é muito inspirado, ensinamentos fundamentais e profundos para cada um que se converte. A gente tem estimulado a que todos os que estão ouvindo leiam esses capítulos e procurem refletir a cada frase que está ali, formar uma opinião firme, voltada à palavra de Deus. Porque é assim que damos oportunidade ao Espírito Santo de falar, e o nosso assunto é esse, o Espírito Santo, aquele que está agora eternamente conosco. Por quê? Porque nos convertemos, porque cremos, nos arrependemos, reconhecemos a nossa limitação e buscamos em Jesus Cristo a capacitação para uma vida que não está limitada a esse mundo, mas se estende para a eternidade. Então, estar com o Espírito Santo é que nos faz novas criaturas. Ele é o artífice dessa obra. E ele veio para estar conosco continuamente e eternamente. É uma situação que gera paz. Você não está com alguém limitado, com alguém que pode falhar. Você está com aquele que dá testemunho do Todo-Poderoso. Ele é o Espírito que une o Pai ao Filho, Jesus Cristo. E esse está em nós. Ele está aqui de uma maneira suave, de uma maneira invisível, mas que na paz, fundamentada em Cristo, vai permitindo que exista essa interação. E nós temos falado então desses capítulos, buscando estas revelações. E hoje vamos tratar do capítulo 17. Eu estou repetindo, nós já fizemos na semana passada o capítulo 17. E eu estou adotando esta prática porque é uma maneira da gente ir consolidando aquilo que já foi falado, passando mais uma vez por as mesmas palavras e extraindo delas mais e mais revelações, mais e mais aspectos que nos edificam, que nos levam a reconhecer Jesus e tudo o que Ele é, porque isso é o essencial para nós.
já que o nosso mandamento qual é? Amar como ele amou. E nós temos outra frase que, somada a essa, dá uma conclusão extraordinária. Jesus falou que Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos chamados a amar como ele amou, então o nosso chamado em verdade e em essência é ser como Deus é. E para ser como Deus é, nós precisamos dessa força sobrenatural. Nenhum homem é capaz disso, mas o homem pode ajudar, pessoalmente você pode ajudar o Espírito a realizar essa obra ou atrapalhar. Então esse cuidado é que a gente tem que ir percebendo a importância disso. Depois de todos os ensinamentos do capítulo 13, 14, 15, 16 até o 16, que Jesus estava dando aos apóstolos, momentos antes da crucificação, durante a última ceia, palavras fundamentais para que eles desempenhassem então a função a qual eles tinham sido chamados, né? Depois de tudo isso, Jesus fez uma oração. E essa é a oração que nós já tratamos a semana e vamos repetir hoje, né? E ele começa orando por si mesmo. É a oração sacerdotal que Jesus fez, se colocou como um sacerdote entre nós e Deus e fez a oração. E vamos prestar atenção nos detalhes, mesmo que a gente já tenha dito, e sempre o Espírito Santo vai acrescentando algo para nós. Tudo isso é experiência, tudo isso é ensinamento para quem ouve aprender a olhar e ir para a palavra, sempre desejando extrair o máximo. Porque essa palavra é coisa viva e dela vai brotando a vida que se estende para a eternidade e vai enchendo o nosso ser. Então vamos começar aqui com o João 17, no capítulo 1, João capítulo 17, versículo 1. Né? Jesus tinha afirmado todas aquelas coisas do capítulo 13, 14, 15 e 16, e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti, e para que, pelo poder que lhe conferistes sobre toda a criatura, sobre toda a criação, ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Então, essa é a primeira oração que Jesus já fez aqui, o primeiro pedido, né? Vamos dizer que ele já fez nesse momento de extrema importância. Que ele desse a vida eterna a todos aqueles que Deus lhe entregasse. Como que é essa entrega que Deus faz, né? Como é que será esse modo que Deus nos coloca nesse caminho? É Deus que nos coloca? Sem dúvida, Ele deu todas as condições para nós. O que nós precisamos é nos harmonizar à vontade de Deus. Deus, na sua onisciência, sabe, cada um de nós, o que no íntimo de nosso ser pretende. E quando Ele vê a possibilidade lá dentro de nós, de uma busca pela verdade, e a verdade é Cristo, então Ele nos conduz a Cristo. E estes que são assim, vão se achegando a Ele. E Ele pediu para estes a vida eterna, a todos aqueles que o Pai conduziu até Ele, né? Então, esse aspecto é importante entender. Isso não acontece só da parte de Deus, é uma interação nossa com Ele. Até antes da conversão, né? A própria conversão é assim também, né? E essa interação nossa com Ele, que Ele vê, nos leva a sermos conduzidos a Cristo. E Jesus pediu então ao Pai que desse a vida eterna a esses. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Aí é uma informação que Jesus está dando para nós. A vida eterna consiste que conheço a Ti, ao Pai, um só Deus verdadeiro, e precisa conhecê-lo. Isso é importante, né? Na medida que ficamos na palavra, que vamos conhecendo Jesus, e Ele mesmo disse, quem me vê, vê o Pai.
nós vamos conhecendo o próprio Deus. E como conhecemos? Por meio de Jesus Cristo, que ele enviou, né? Conhecer Jesus é conhecer o Pai. E conhecer o Pai é conhecer Jesus. E aí Jesus continua: eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Nós nem temos ideia do que é essa glória que Jesus tinha junto do Pai, antes de toda a criação, né? É algo que vai além da nossa imaginação, não temos como conceber isso, né? Mas ele está voltando àquela glória. Ele sabe que vai retornar àquela condição. E é a esta glória que nós somos chamados. E nós vamos ver isso, que uma parte da oração vai ser em nosso favor. A partir de agora, né, os próximos textos da oração é em nosso favor. Ele vai querer que nós estejamos nesse mesmo lugar que ele falou aí. Nesse mesmo lugar em que ele está agora, porque o Pai certamente atendeu a oração e concedeu-lhe a glória que ele tinha antes da criação do mundo. Então vamos lá. Continuando a oração de Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e deste-mos, e guardaram a tua palavra. Todos os homens são de Deus, ele criou, ele é o Criador. Essa é a autoridade do Criador. Não existe autoridade maior do que aquele que criou algo. Nenhum homem cria nada. O homem pode fazer coisas a partir dos elementos criados. Mas isso já dá uma autoridade sobre aquilo que ele faz. Imagina a autoridade do Criador, né? Então, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, eram dele, porque ele é o Criador, e deste-mos, e guardaram a tua palavra. Então, essa é a condição. Estes que você me deu, guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti. Então ele estava dizendo ao Pai que eles, os apóstolos ali especialmente, né, e outros que haviam se convertido, reconheciam que todas as coisas que estavam em Jesus procediam do Pai. Porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes, e eles a receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti. Então, Jesus veio dar esse testemunho. Eu vim do Pai. Eu sou a expressão do Pai aqui neste mundo, né? E vim dele. E aí, em cima disso, todos os que se converteram creram que tu me enviastes. Por eles é que eu rogo. Então, essa oração é por todos os que creem, né? Está escrito lá em cima, Jesus orando por todos os que creem. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu, e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai. E aí ele ora por todos esses. Guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Essa frase já é enorme, é uma frase gigante. A gente passou mais rapidamente a semana passada, vamos extrair mais coisas essa semana, né? Guarda-os em teu nome. O que significa isso? É que quem se converte, ele nasce novamente. A gente já viu várias vezes esse processo, aqui vai falar novamente, vai esclarecer até mais, né? Mas nasce novamente agora, não mais da nossos pais na carne, mas nascendo de Deus, né? Nascemos de Deus. Isso é resultado de um processo de aliança. Aquele que inaugurou essa aliança foi Jesus, que veio e deu o novo mandamento, que é o mandamento que respalda a nova aliança de Deus com toda a humanidade, né? Então é um processo de aliança, de modo que quem se converte, quem se entrega a Jesus, se une a ele como num matrimônio, né?
E se você vê, o matrimônio do mundo, esse do homem com a mulher, é uma figura bem pequena da grande aliança que é entre o homem ou mulher a Jesus Cristo. Homem ou mulher, porque não importa. Sendo homem, vai se unir em matrimônio com Cristo. Sendo mulher, vai se unir em matrimônio com Cristo. Aí já não tem mais nada a ver quanto à sexualidade da pessoa. É uma união em espírito, né? E como a mulher, ao unir-se ao homem, deveria receber o nome do homem como respaldo para ela, de que ele cuidaria dela, estaria com ela, assim também nós recebemos o respaldo do nome do nosso novo Pai, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele em que nós nos unimos em aliança. Portanto, temos um novo nome. E esse novo nome, resumido aí em cristão, né? Esse novo nome é respaldado por alguém que está em posição de autoridade, que é o próprio Jesus, né? Ele é o nosso esposo. E, portanto, ele está dizendo, Pai, guarda-os em teu nome, que é o nome de Jesus, né? Que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Então, nesse matrimônio, a gente tem uma missão, irmos nos tornando um como pai e como filho. Um, não é que vai ser um só elemento, mas vamos ser iguais em todos os aspectos. Isso é ser um. Jesus é, quem me vê o Pai, é porque Jesus é igual em todos os aspectos ao Pai. E nós somos chamados a sermos iguais em todos os aspectos a Cristo e, portanto, ao Pai. E dessa forma sermos um como Ele. Então, tudo isso é coisa que precisa se falar, e a pessoa precisa ouvir uma vez para explorar isso. Porque isso está aí na Escritura e cada vez mais ela vai revelando estas coisas para nós. Então, o primeiro ponto, guarda-os em teu nome, porque agora o nome de Deus está em nós. Né? Continuando, segundo aspecto, quando eu estava com ele, eu os guardava em teu nome. Ele é que era o portador do nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei-os os que me desse, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então você vê que mesmo entre os 12 chamados, por iniciativa própria, foi ao seu próprio lugar, se separou. Né? Então tem algo aí de ensinamento para nós. Né? Mas isso a gente vai ainda voltar nesse assunto na medida que formos andando adiante aí. Então, todos os outros, ele conservou com ele, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura que estava previsto. Você vai ver que o Velho Testamento é um livro enorme, né, que conta a história de Israel e tudo, mas ele é um livro extremamente profético. Cada coisa que está lá aponta para eventos que vão se cumprir em Cristo. Eventos que se cumprem espiritualmente, que lá eram coisas aparentemente formais deste mundo, mas que representam valores espirituais novos, né? Então a Escritura vai se cumprindo, todas as previsões de Cristo já se cumpriram, e daqueles que se unem a Cristo também vão se cumprindo e estão lá, escondidas lá nos textos do Velho Testamento, e que foi escrito, inspirado pelo Espírito, e são reveladas pelo Espírito. Então, daí a importância do Espírito Santo, que é o nosso tema, né, que nós estamos tratando agora. E aí Jesus continua, mas agora vou para junto de ti. E ele faz então a segunda prece. Dirige-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, existe uma alegria, além da paz que nós vamos falar, né? Existe a paz, é um ambiente adequado para se estabelecer a verdadeira alegria. Nós já falamos da alegria quando tratamos ali no capítulo 15, 16, né? 2 vezes Jesus cita a alegria, né? E se a gente prestar atenção, a primeira, a segunda e a terceira vez, que é esta aqui, que está na tela, né? Ele estava orando para que eles tenham a plenitude da alegria,
A terceira vez ela é o ponto mais alto da alegria. Portanto, somos destinados a ter uma alegria. É como se fosse um degrau, 3 degraus. Os 3 degraus eu coloquei na tela hoje para esclarecer. A primeira vez que o texto daqueles livros que nós estudamos, né, dos capítulos anteriores, primeira vez que fala da alegria, fala de uma alegria completa, que consiste em ter o mandamento, conhecer o mandamento e guardar o mandamento. Aquele que guarda o mandamento, ele vai percebendo que isso vai trazer a ele uma alegria que completa. Por exemplo, ele se converteu. Na conversão tem uma grande alegria, né? Na conversão tem a alegria de você nascer de novo, de estar sendo gerado, né? Mas, na medida que você vai guardando o mandamento, vai conhecendo o que agora faz, o que é o conteúdo dessa aliança, né? Que você nasceu para uma nova aliança. Qual é o conteúdo? Que é a vontade de Deus. O mandamento é a vontade de Deus, e o mandamento é amar como Ele amou, né? Nós já tratamos. Mas à medida que você vai conhecendo o que são as minúcias desse mandamento, e vai guardando isso em você, vai começando a ter ciência disso. Podíamos até, estou dizendo agora uma coisa que o Espírito Santo vai mostrando, né? Quando Pedro, lá na segunda carta de Pedro, ele, não sei se é o segundo capítulo, se é 1 Pedro, segundo capítulo, ou 2 Pedro, primeiro capítulo. Mas num deles nós tratamos bastante desse assunto, quando ele deu os 7 passos do cristão, né? E quando ele deu os 7 passos, ele falou que o primeiro passo qual era? Era unir a fé, porque a fé é o que te gera a conversão, né? Unir a fé, então o primeiro passo é pisar na fé e dar um passo até a ciência. Unir a fé à ciência. O que é isso, né? Naquele texto de Pedro. Unir a fé à ciência é quando você crê e começa a buscar o conhecimento. Porque ciência é conhecimento. E isso é a virtude, né? A virtude é a busca do conhecimento. Então, o primeiro passo é a virtude, buscar o conhecimento. E quando a gente vai tomando ciência do que é o mandamento, vai conhecendo o que é o mandamento, então aquela alegria da conversão sobe um degrau. E nós chegamos na alegria e vai se completando. É uma alegria que completa porque agora eu sei onde eu estou, né? Eu sei o que se espera de mim e o que está destinado a possuir. Eu sei, mas ainda não tenho, né? Não tenho ainda, mas já sei. O segundo degrau é quando a gente pega a ciência, une a ciência à temperança e a temperança à perseverança, né? Que é a temperança, né? Ao unir aí essas duas coisas, estou falando lá do livro de Pedro, a gente estudou já uma vez isso, né? Nós vamos chegar a uma situação de renovação, vamos sendo transformados. Por quê? Porque perseveramos naquilo que era o mandamento. No que era o mandamento, perseverando no que o mandamento coloca para nós, nós vamos assumindo aquela condição. E vai, então, com a ajuda do Espírito Santo, e é só com ele, porque é algo sobrenatural, o nosso modo de ser vai sendo mudado. Isso é transformação. E à medida que vai acontecendo a transformação, e a gente é capaz de perceber isso, é uma obra do Espírito, e então começamos aquela alegria de ter o Espírito Santo em nós vai se tornando perfeita. E nós vamos nos conformando ao mandamento, à natureza de Cristo. Isto acontece como? Com aquele veículo que Jesus mesmo nos deu. É o que você quiser para fazer a minha vontade, que é o mandamento, né? O mandamento da primeira alegria. O que você quiser, peça em meu nome, que eu mesmo vou fazer.
Então o Espírito Santo traz a consciência, a ciência, e nós perseverando e permanecendo, tomando ela de modo equilibrado e não em excessos, então naquele momento a transformação acontece e a alegria vai se tornando perfeita. Tudo isso que eu estou falando é um processo, vai se repetindo em várias áreas da nossa alma, de modo que a nossa alma vai se tornando transformada e conformando à natureza de Cristo, né? Então é o segundo degrau. A alegria é perfeita quando a transformação em nós está ocorrendo. E o terceiro degrau, alegria plena, esse que nós lemos na oração que Jesus fez. Ele orou então agora para que a nossa alegria fosse plena. Que é o quê? É quando nós estamos no mundo e já não pertencemos ao mundo. O que é isso, né? O que é não pertencer ao mundo? É não depender, não é que você não vai fazer as coisas que estão aqui, que tem que fazer no dia a dia, no ambiente que você vive, mas você não pertence mais ao mundo, você não depende do mundo. Essas coisas não são essenciais para você, a vida já não está no mundo. Eu vou fazer essas coisas de uma maneira diferente. Eu estou aqui e aí sim, eu tenho paz para fazer as coisas, porque elas não são essenciais para nós, né? Elas são coisas que eu posso levar a sério, fazer com... E o certo de fazer é com amor, né? Mas eu não pertenço mais ao mundo, né? E aí, é chegar naquele ponto que, como Jesus fala, né? O mundo... ele está no mundo, mas o mundo já não tem nada em mim. Estou no mundo... essa frase é que nós temos que chegar nesse ponto, de estar no mundo e o mundo não ter nada em nós, não ter nada que nos vincule mais a ele. Não porque eu quero sair do mundo, mas porque eu não dependo do mundo, não dependo das coisas daqui. Agora eu sou dirigido pelo Espírito Santo, é esse o propósito que a gente tem para esse nosso estudo, chegar a ser dirigido completamente pelo Espírito e, portanto, não depender do mundo. Essa é a alegria plena, tá? Essa é a alegria que Jesus estava orando ao Pai para que nós tivéssemos. Bom, e aí continua a oração de Jesus. Então, no versículo 14. Então, ele está orando por nós. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Então, ele já está confirmando aquilo lá. A alegria nós já temos, de não pertencer ao mundo. Como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserve do mal. Então, vocês veem que aí é uma oração importante. Nós estamos no mundo, vamos aprendendo a nos desprender. Quando a gente chegar naquele nível da alegria plena, nós deveríamos estar independentes do mundo, né? Mas até chegar lá, nós precisamos tomar cuidado para não nos contaminar, porque o mundo é um ambiente corrosivo, um ambiente de deterioração. Se não tivermos os recursos necessários, né, que é esse novo nascimento, a presença do Espírito Santo e a perseverança, os 7 passos do Evangelho da Carta de Pedro, se nós não estivermos andando naqueles passos, que é um processo cíclico, né, a gente vai tendendo a ir absorvendo coisas que não são de Deus e, portanto, começamos a nos corromper. Jesus está orando para que isso seja barrado, que haja uma oposição a isso, para que a gente, mesmo permanecendo no mundo, não nos contaminemos com o mundo. Então esse é o outro aspecto. Continuando a oração, lá no versículo 16 ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. Agora vem a instrução, né? Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo... Bom, aí vamos falar em seguida. Então vamos primeiro essa primeira frase. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Quando se converte, você deixou de ser do mundo. Você pertence a uma nova condição, filhos de Deus, né? E não mais filhos do homem, como pessoas do mundo, né? Mas você está ainda no mundo, né? Estamos ainda no mundo. E aqui
ele fala o modo da gente ir se desprendendo do mundo, que é sendo santificado pela verdade. O que é a verdade? A verdade, ele está escrito aí na frente, é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos parando aqui, quebrando a cabeça na frente da palavra de Deus, buscando respostas que não vêm pela carne, vêm pelo Espírito. Então é assim. Por que nós podemos fazer isso? Porque a gente tem o Espírito, né? Então, essa é a essência, é nascer de novo, receber o Espírito Santo, que são duas coisas, né? E a partir daí, ir para a palavra. Isso é busca da verdade, é a virtude lá que Pedro falou, buscar a virtude, depois da virtude vem a ciência, o conhecimento, é aqueles passos, né? Então, a santificação, que é separação do mundo, o processo de ser separado do mundo, não fisicamente, não por aspectos visíveis, mas pelo nosso interior, essa santificação acontece pela palavra, permanecendo na palavra, né? E aí sim, ele faz uma outra oração. Como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que eles também sejam santificados pela palavra, que é a verdade, né? Então, essa oração Jesus fez por nós, né? A palavra de Deus é a verdade, ela é o elemento de separação, ela que vai nos tirando dessa comunhão que a gente tinha com o mundo, nascemos do mundo, somos parte do mundo e vamos ficando independentes do mundo, tá? Outra oração que Jesus fez por nós, está lá no 20. Não rogo somente por eles. Então ele não estava orando apenas para os 11 apóstolos, já que Judas já não estava entre eles nesse momento, tá? Não rogo somente por eles, por aqueles 11, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Jesus agora lançou a sua oração ao longo de toda a história da humanidade. Ela começou aí e se estende por toda a história até a segunda vinda de Cristo. Por toda essa história, ele orou ao Pai para que todos os que crescem nele recebessem estas orações, né? E para que todos sejam um, olha aí, para que assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Então todos nós somos chamados a ser um. Eu vou falar uma reflexão sobre isso também. Tudo isso é coisa que vai ajudando a gente a entender. Muitas vezes eu ouço pregações, as pessoas, Deus tem um plano para você, você vai ser um grande pregador, ou você vai ser um grande empresário e vai ajudar a igreja. As coisas mais absurdas vão falando, né? Mas o plano de Deus para você, para todos os que creem, é que nós sejamos um. Assim como assim como o Pai está nele e ele está no Pai. É isso que Deus quer de nós. O plano de Deus para nós é esse. Não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, o que importa sim é que nesse lugar, aí onde você está, você vai se tornando um. Tudo bem que eventualmente você tenha que sair deste lugar se você notar ali algo que te impeça essa comunhão com Deus, algo que ofenda isso, aí não tem dúvida. Mas fora isso, você não tem um plano especial para você. O plano é todos serem um. Então, isso era uma coisa que também quem está em posição de autoridade na igreja tinha que saber. Cada pequenino que está lá, não é para ele permanecer sempre pequenino, bonitinho. É para ele crescer. É para ele chegar na condição daquele que está em posição de autoridade e até ultrapassar. Esse é o propósito de Deus, né? Que vão todos crescendo em Jesus Cristo, né? Então, estas coisas precisa se falar de vez em quando, né? Para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. É assim que o mundo crê. É assim que o mundo pode ter um testemunho para crer e converter-se também. É vendo essa transformação, essa renovação que nos faz dar testemunho de Cristo e somente dele, tá? E nos tornando como ele, porque ele é um com o Pai. Dê-lhes a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Na medida que a gente vai incorporando Cristo em nós, nós vamos nos
tendendo à perfeição, porque ele é perfeito, o Pai é perfeito. E esse modo de ser perfeito é que ele está pedindo a Deus que conceda esse caminho, né? Que é o próprio Jesus, né? Para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amastes como amastes a mim. Então, santifica-os na verdade e que estejam na unidade, sejam um, assim como o Pai e o Filho são um. Que mais? 17. Vamos lá, no versículo 24. Jesus orou então: Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me destes. Então Jesus pediu ao Pai que ele voltasse àquela glória e agora pede que estes que seguiram a ele, que se tornaram um com ele, cheguem até lá, né? Estejam comigo aquele que me enviasse, para que vejam a minha glória que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Então ele repete aquela frase lá no lugar onde ele está, retomando a glória que ele tinha antes da criação do mundo. Ele está orando ao Pai para que nós sejamos destinados a estar lá. O que significa isso? Deus é luz, toda a criação está entre Deus e as trevas, que é a ausência de Deus, né? Mas aqueles que percorrerem este caminho que nós temos falado, que é um caminho para o qual nós temos recursos extraordinários, e um deles é esse que nós estamos falando, o próprio Espírito Santo e a palavra, né? Estes aí vão aos poucos se tornando luz para estar nesse reino de luz, né? Este é o lugar onde ele está é a Jerusalém Celeste, que é todinha luz, toda luz. E lá é que estão destinados e que estarão os filhos de Deus, os vencedores, aqueles que se entregarem totalmente a esse processo de renovação. E é o último texto, então, que ele ora, João 17, 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Isso é verdade, muitos no mundo não viram. Não é que, nem estou falando que todos desses vão para o inferno, mas para esse lugar de luz, só esses que seguem os passos de Jesus, né? Que têm esse discipulado, essa transformação. Então ele está dizendo ao Pai: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviastes. Manifestei-lhes o teu nome, aquele nome da aliança, e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Olha que oração é essa. Jesus está falando aí, sabe o quê? Na medida que eles vão se tornando como eu, o teu amor por mim passa a ser também deles. Tudo isso é coisa para ir guardando. Naquilo que nós nos tornamos parecido a Cristo, nessa área do nosso ser, que é uma área grande, a nossa alma é enorme, tem muitos aspectos, muitas coisas, jeito de ser, uma infinita variedade, mas a nossa alma vai se conformando a Cristo pela ação do Espírito Santo e pelo poder de transformação que está nele, com a nossa participação, com a nossa interação. Então, à medida que nas áreas em que nós vamos nos conformando a Cristo, então o amor de Deus, do Pai, ocupa essa área. E por quê? Porque naquela área ele vê o próprio Jesus. Bom, os 7 pedidos, então, nós falamos a semana passada, e agora vamos ver a resposta da pergunta que está lá embaixo, né? Vamos repassar rapidamente os 7 pedidos em nosso favor, que é o propósito de Jesus para todos os que creem. Primeiro, pediu que guarda-os em teu nome, porque agora eles fazem parte da aliança e receberam o nome de filhos de Deus, tá? Segundo, tenho a plenitude da minha alegria, aqueles 3 passos, os 3 degraus vencidos, né? Que é a plenitude, o terceiro degrau, né? Terceiro, os preserve do mal, então torne-os incorruptíveis, né? Como os metais puros são incorruptíveis, né? E os preserve dessa tendência à corrosão, à deterioração. Santifica-os pela verdade, separe-os, né? É uma separação que não é física, não é formal, é uma separação interior, mas
Essa santidade precisa se cumprir, essa separação. Sejam perfeitos na unidade. Isso que o mundo devia ver os cristãos cada vez mais parecidos, né? Por aí você vê como nós estamos ainda num tempo em que já é difícil de ver essa unidade, né? Mas ela existe. Sejam perfeitos na unidade. E segundo, onde eu estou, estejam comigo. E, portanto, o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então, esses 7 aspectos, são sempre o número 7 é presente, quando se completa algo da parte de Deus, desde os 7 dias da criação, até agora as 7 orações de Jesus em favor de todos os que creem. E a pergunta que ficou é a seguinte: essas orações estão 100% atendidas ou tem algo que possa se opor a esta oração? Né? A primeira coisa que a gente pensa, não, tem Satanás aí, ele pode se opor. Né? Mas aqui eu vou dizer para você, com base na palavra também, né? Ele não pode se opor a estas orações, não pode. Porque essa oração, para quem que é? Para aqueles que creram, eles reconheceram que eu vim de ti, ó Pai, eles creram em mim, eles guardaram a tua palavra. Então, para esses, Satanás não pode tocar, porque Jesus mesmo disse que o Espírito Santo vem dar consciência do pecado, que consiste em não crer, vem dar consciência da justiça, que é a vontade de Deus, que é o mandamento de Jesus Cristo, e vem dar consciência do juízo, que consiste que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Mas ele está julgado e condenado para quem está nele, em Jesus. Para quem não está, ele ainda age. E mesmo dentro de nós, as partes que nós ainda não entregamos plenamente a Cristo, ainda Satanás tem como impedir, né? Então vocês veem que o problema não está nem em Satanás, o problema está em nós. Então quem pode retardar ou dificultar ou atrasar somos nós mesmos, né? Nós podemos, porque isso Deus não toca na nossa decisão. Ele sabe o que nós vamos fazer de antemão, mas ele espera que nós façamos, tá? E espera e dá todas as condições para isso. É por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus orou por nós, é por isso que ele derramou o Espírito dele em nós, e é por isso que temos tudo o que é necessário para a vida e para a comunhão com Deus. Então, isso tudo aqui é a oração que se cumpre em Cristo Jesus, tá? Depende agora de nós darmos valor a isso, darmos importância a isso e realmente seguirmos a Jesus. É um processo, não é de uma vez, a gente não consegue abraçar tudo de uma vez, mas a perseverança, a temperança, todos aqueles passos, ao se cumprirem, vão nos levando cada vez mais próximo dessa condição. Agora, vamos tratar do que aconteceu depois desses versículos 13, 14, 15, 16 e 17, que foi esse que nós tratamos agora, né, de João. O que aconteceu em seguida foi que os apóstolos estavam sozinhos, né? Jesus tinha morrido, ele tinha passado pela ceia, dado todas essas instruções, avisado que ele ia ser crucificado, já tinha avisado. Aconteceu todos aqueles eventos que abalaram muito aqueles homens, né? E aí, depois, começou a vir as notícias da ressurreição e começou aquela incerteza, aqueles temores. Então, após a ressurreição, como é que eles vieram a crer no ressuscitado, né? Tem 4 versões, os 4 evangelhos trouxeram, e é muito interessante a gente ver que traz ensinamento para nós. E eu vou pegar então esses 4 trechos dos 4 evangelhos, né? E vamos perceber o que estava acontecendo. Sabe o que está envolvido nesses textos? São textos pequenos, né? Mas que contém lá esse problema que eu falei no início, a paz. Porque, ó, pessoal, Jesus ressuscitou. Se você crê nele agora, você tem o Espírito de Deus, tem tudo aqueles recursos que nós já falamos, e a paz é essencial, né? Então, a paz,
A confirmação da ressurreição, eles tiveram, e nós temos por eles tiveram porque Jesus veio e confirmou. E nós temos por eles porque eles deram o testemunho. Então a paz, a confirmação, a revelação, que na verdade é o novo nascimento, você começa a ter condição de entender, vamos falar um pouquinho sobre isso já, né? A promessa, que é a presença eterna, aquele que agora está continuamente conosco até a eternidade, e ele estará eternamente convosco. Quem que é? O nosso tema, o Espírito Santo, estará eternamente convosco. O envio, ele enviou, aqueles apóstolos foram enviados, né, ao mundo. Para quê? Para multiplicar os filhos de Deus e gerar os filhos de Deus. É a multiplicação. É um casamento mesmo, lembra? Quando para Adão e Eva Deus falou ide e multiplicai-vos, agora para os apóstolos foi a mesma coisa, ide e multiplicai. E para nós é a mesma coisa, vá e multiplique, tá? Então, esses temas foram tratados naquele momento ali, antes de começar, então, todo o processo da vinda do Espírito Santo. Nós vamos ver esses detalhes, tá? Vamos seguir, então, cada um dos temas, né? Vamos lá. Após a ressurreição, crendo no ressuscitado, né? São 4 versões. Então, agora nós vamos ver a versão de João, né? Do próprio Evangelho de João, que nós tratamos até agora, e depois vamos ver a dos outros 3. Tá? João 20, aí ele vai falar da paz e da confirmação. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Então, veja só, aqui a paz e a confirmação da ressurreição, né? A paz é o que Jesus está pedindo. Agora vocês podem ter a paz, porque não estão mais sozinhos. Vocês estavam pensando que iam ficar sozinhos. Até aquele momento ele estava com eles. A paz deles estava na presença física de Jesus. Agora não. Agora a paz esteja convosco é um novo modo de Jesus se manifestar a nós. E nós vamos ver isso na sequência aí. Mas a paz é necessária, né? E depois, então, a confirmação da ressurreição de Jesus, que ele fez isso nos 4 evangelhos, mostrando para todos as marcas do processo de mortificação, né? Ainda no Evangelho de João, nesse mesmo assunto, né, Jesus vai repetir a paz, né? Ele vai falar no versículo 20, do versículo 20 em diante, lá no 21, ele vai dizer o seguinte: disse-lhes outra vez, então o evangelista escreveu, Jesus disse para eles outra vez: a paz esteja convosco. A importância de você começar a caminhar na paz. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então esse aí é o envio. É um outro aspecto que vai ser tratado em todo este momento da manifestação de Jesus ressuscitado. Esse envio é o mesmo que ide e multiplicai, né? Mas esse envio é para quê? Depois dessas palavras, aí vem um ponto que é difícil de entender. Olha aí, depois soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aí tem um problema. Há muito tempo eu fiquei quebrando a cabeça com isso, porque receber o Espírito Santo, mas eles não receberam nessa hora. Não foi nessa hora que receberam o Espírito Santo. Pelo contrário, em outra passagem, Jesus vai falar: ó, fica aqui, até que o Espírito Santo venha a promessa do Pai. A promessa do Pai era que ele enviaria o Espírito Santo sobre todos, né? Então, o que será esse receber o Espírito Santo? E, continuando, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes serão retidos. Pessoal, isso não é um poder da igreja. Eu perdoando, o cara vai ser perdoado. Eu retendo, ele vai ser retido, né? Cuidado com essas coisas. Então vamos analisar
tudo o que está acontecendo aí nesse texto, né? Primeiro, ele reforça que devem andar na paz, porque agora ele está vivo e ressuscitado, né? E segundo, ele fala, ó, vocês vão ser enviados, né? Mas ele sopra sobre eles dizendo, recebei o Espírito Santo. Aí, se você olha, a Bíblia é muito interessante porque ela se esclarece, né? Quando foi que Deus soprou na Bíblia em outra ocasião? É lá no Gênesis, quando ele fez o homem do barro e soprou sobre ele o Espírito e ele se fez alma vivente, né? Quando Jesus encontrou-se com Nicodemos, um doutor da lei, né? Eu já falei muitas vezes, é muito interessante essa passagem porque deixa claro a necessidade desse novo nascimento, né? Quando Jesus encontrou-se com ele, ele era uma pessoa estudada da lei, né? E ele queria entender quem era Jesus. E Jesus falou, ó, não dá para mim te falar das coisas celestiais ainda, não dá, né? Necessário vos é nascer de novo. Isso só ia acontecer depois da morte e ressurreição de Jesus. Isso é um outro assunto para a gente ver por que tem que ser depois da morte e ressurreição. Mas, de qualquer forma, só ia acontecer depois da morte e ressurreição. Esse nascer de novo, né? Então, por que ele falou isso para Nicodemos, que era um homem inteligente e entendido da lei? Falou porque é o seguinte, o espírito do homem natural, aquele que veio do primeiro sopro, não é capaz de entender as coisas de Deus. Ele pode compreender o mandamento formal, material, assim, o fazer, mas não pode mudar a essência da natureza para ser, que é o novo mandamento, né? E para entender as coisas que não se veem, essas coisas espirituais, nós precisamos de um novo nascimento. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. E era isso que estava acontecendo agora com os discípulos. Soprou de novo sobre eles e receberam o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, na verdade, é o espírito recriado do homem e que é a capacidade de absorver as coisas do Espírito, que o homem não tem se não nascer de novo. Portanto, é o novo nascimento. Ele vai, sim, esse Espírito vai dar testemunho daquilo que o Espírito Santo transmite ao espírito recriado do homem, tá? Então esse sopro é o paralelo daquele sopro da criação, que dava para nós um espírito de filho do homem, agora recebemos um espírito de filho de Deus, e que é capaz de se comunicar, e aí está o sentido de pôr a palavra Espírito Santo, é capaz de se comunicar com o Espírito Santo. Isso só acontece para o convertido, vocês têm que saber. Olha a importância da conversão, não é ir falar, tá bom, eu vou lá, entro na água, saio e já sou convertido. Tem que ser algo do coração, você tem que ter tomado essa decisão e tem que ter consciência dela, porque você vai nascer de novo, né? Então soprou sobre ele e disse, recebei esse Espírito Santo aí, é um espírito capaz de entender as coisas do Espírito de Deus. Vamos lá. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Que Jesus estava falando com isso? É exatamente esse poder que está naquele que se converteu de verdade, tem uma nova natureza e lá na frente vai receber o Espírito Santo. Os apóstolos aqui ainda não tinham recebido. Era esse sopro da renovação, de nascer de novo, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Aqueles que tivessem o Espírito Santo, então eles estariam completamente convertidos e seriam capazes de multiplicar isso. E é por isso que quando alguém, levando o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, anunciando Jesus com o poder do Espírito, e para as pessoas não convertidas, e essas pessoas são tocadas a se entregarem, a confessarem Jesus como Senhor, declarando com a boca Jesus como Senhor, essas pessoas são automaticamente perdoadas de tudo que elas já fizeram e portanto, são
capazes de receber o Espírito Santo. Esse perdão precisa acontecer. Alguém teve que pagar esse preço, e nós sabemos quem foi, né? Jesus pagou o altíssimo preço para perdoar os nossos pecados até o dia do arrependimento. Dali para frente, nós recebemos condições de não mais pecar, ou de cada vez pecar menos. Não é? Não mais pecar é uma coisa que não acontece instantânea. Ela é um crescimento, cada vez menos pecar. Então, para receber isso, nós precisamos nascer de novo, que é esse Espírito que é capaz de ouvir o Espírito Santo, e para alguém entrar nesse processo, ele precisa receber o perdão dos pecados. Então, quem que leva esse testemunho que permite a pessoa converter-se? São os convertidos, tá? Então, os convertidos têm essa missão, receber o Espírito Santo, e aí, então, aquele a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Por quê? Porque eles vão crer, e aí o perdão é automático. E aqueles a quem retiverdes, ou seja, que não aceitarem, os pecados estarão com eles, tá? Então, entendido isso, nós vamos ter que interromper por aqui, está encerrando o nosso tempo, né? Nós vamos só pôr a próxima tela aqui, ainda tem um pouquinho, acho que dá para falar sobre isso, né? Bom, nós falamos da versão de João, tá? Então ele abordou esses aspectos. Tá vendo que é um texto curtinho, mas tem tanta coisa aí, né? A confirmação de que ele havia ressuscitado, incentivando a andar na paz, porque agora você vai receber, ainda não tinham recebido, mas lá na frente vão receber aquele que estará eternamente com vocês, e o sopro, que é uma figura de nascer de novo, né? Vamos ver como que Lucas retratou isso. Cada um foi pegando alguns aspectos e alguns repetiram os mesmos aspectos, mas isso é uma característica normal dos evangelhos, né? Cada um ouviu o que Jesus viu, presenciou, mas o Espírito de Deus usou aquele veículo, no caso aqui Lucas, para mostrar outros aspectos, ou os mesmos, sob uma ótica nova, e isso tudo é coisa do Espírito Santo, né? Então Lucas, ele vai falar da paz e da confirmação nesse texto, e na sequência vai falar de outros aspectos. Enquanto ainda falavam dessas coisas, sabe por que está essa frase aí? Porque Lucas é que contou a passagem do Emaús, e os dois que estavam lá com Jesus, aqueles discípulos de Emaús que estavam com Jesus e que viram ele ressuscitado, vieram correndo e foram falar para os apóstolos. E enquanto eles ainda falavam dessas coisas, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Então a paz é importante. Perturbados e espantados, eles não estavam com nenhuma paz, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que estas dúvidas nos vossos corações? Então vem a confirmação: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então só aí a gente já tem uma informação importante. A ressurreição do nosso ser, né? Quando a gente passa pela morte e ressuscita, ele tem um corpo, não é só espírito. É um corpo glorificado, como Paulo explicou nas cartas, né? Então, e Jesus Jesus assumiu a mesma condição, é o primeiro homem ressuscitado. Ele tem mãos, pés, e pode ser sentido com o tato, né? E, portanto, ele é um corpo glorificado, um corpo recriado, a mesma condição que nós teremos. E mostrou-lhe, portanto, as mãos e os pés com as marcas para a confirmação. Então, a paz e a confirmação. Bom, só vou pôr na tela aqui para ver que continua em Lucas, e ele vai falar da revelação e da promessa. Essa revelação é o entendimento da palavra, ele vai repetir e vai esclarecer aquilo que nós vimos no texto anterior. Mas isso vai ficar, então, para a próxima semana. Vamos agora nos colocar novamente na presença de Deus,
agora com um espírito de gratidão. E vamos já vivendo essa paz do ressuscitado, né? Senhor, é na tua paz que queremos andar neste mundo. Não estamos mais sozinhos, ó Deus. Dai consciência a todos nós, a quem fala e quem ouve, de que estamos com a presença do Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo. É um vínculo de união com o próprio Jesus Cristo. No dia em que nos convertemos, hoje a gente tem consciência. É a mesma condição dos discípulos que andavam convosco, Senhor. Que nós possamos ter isso firme em nós e sabermos que não estamos em lugar algum que não esteja a presença daquele que é um com o Pai e com o Filho, o próprio Espírito de Deus. E que ele pode nos ensinar todas as coisas como está comprovado na palavra. Ajuda-nos a viver essa situação. E eu queria deixar aqui um estímulo a quem ouve. Vai para a palavra de Deus, vai nessa consciência. O Espírito de Deus vai te revelar. E todos nós então estaremos crescendo para aquela unidade que Cristo orou por nós e que nos coloca junto dele no reino eterno de luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.